Olá pessoal, professor Olibário aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre conversão entre números de bases computacionais. Eu já coloquei alguns vídeos aqui sobre conversão numérica e a gente falou sobre conversão da base 10 para outras bases, qualquer outra base, e conversão de uma base para a base 10. Nesse vídeo nós vamos falar de conversão entre bases computacionais, que são as bases binária, octal e hexadecimal. Então, nós vamos aprender a converter de uma para outra. As bases octal e hexadecimal foram criadas para facilitar o entendimento humano dos números binários. Por quê? A gente pode ter um número binário que é muito grande, representando na base decimal em uma outra base um número pequeno, um agrupamento de dígitos pequenos. Com menos caracteres em uma outra base que não seja binária, a gente representa um número maior. Por isso que é mais simples a gente identificar um número hexadecimal do que um número binário muito grande. Como que a gente consegue converter de binário para octal ou para hexadecimal? Bom, vamos pensar o seguinte: quantos dígitos binários a gente precisa para representar um número octal? Essa tabela aqui nos dá essa resposta. Na base octal, nós temos os símbolos de 0 a 7. Então, nós temos esses 8 símbolos. Para representar de 0 a 7 em binário, nós vamos precisar de 3 dígitos, no máximo. É fácil enxergar que a gente precisa de 3 dígitos, porque se a gente tem 3 espacinhos para colocarmos dígitos binários, em cada um nós vamos ter duas possibilidades. Então, 2 ao cubo dá 8. Então, a gente precisa de 3 dígitos binários para representar um número octal. Analogamente, a gente vai precisar de 4 dígitos binários para representar um símbolo hexadecimal. Porque o hexadecimal tem 16 símbolos, de 0 até F. 16 é igual a 2 à quarta, ou seja, com 4 dígitos binários, a gente representa qualquer um desses aqui. Então, qual que é a estratégia que a gente vai ter para passar de binário para octal ou para hexadecimal? No caso de passarmos de binário para octal, nós vamos agrupar os dígitos de 3 em 3. E no caso de binário para hexadecimal, vamos agrupar de 4 em 4. Vamos ver alguns exemplos? O número 1011 na base 2 vale quanto na base octal? Bom, nós vamos ter que separar de 3 em 3 esses dígitos aqui. Então, da direita para a esquerda, nós fazemos essas separações de 3 em 3. Então, a gente conta 1, 2, 3. Vai ter uma separação aqui antes do zero. Então, do lado direito, a gente tem 0, 1, 1. E aí vai ficar sobrando só esse 1 aqui. Como a gente está contando de 3 em 3, a gente vai colocar 2 zeros à esquerda, porque zeros à esquerda não alteram o nosso número. Aí a gente vai pegar esses números binários e converter para a base decimal, do jeito que a gente já aprendeu na outra aula. Aliás, eu vou deixar os links das outras duas aulas aqui na descrição do vídeo, se você não tiver assistido. Então, vamos fazer essas conversões? 0, 1, 1. Como que a gente fazia a conversão para a base decimal? A gente colocava as posições, começando de 0, da direita para a esquerda, para cada dígito. Então, a gente tem posição 0 para esse dígito, posição 1 para esse, posição 2 para esse. Como a gente está na base 2, a gente vai ter que fazer multiplicações com a base 2 em evidência. Então, vai ser 0 vezes 2 elevado à posição que é 2, mais 1 vezes 2 elevado à posição que é 1, mais 1 vezes 2 elevado à posição que é 0. 2 elevado a 0 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2, e aqui, multiplicado por 0, vai dar 0. Então, vai dar 2 mais 1, que é igual a 3. Uma forma mais direta de a gente transformar de binário para decimal é, ao invés de a gente pensar nas posições, a gente pensa da seguinte maneira. Vamos colocar um número aqui, e aí da direita para a esquerda, nós vamos colocando os números começando em 1 e vamos multiplicando ele por 2 a cada posição. Então, na primeira posição, teríamos 1, na próxima, 2 vezes 1, que é 2, na próxima, 2 vezes 2, que é 4. Se tivesse um outro número aqui, seria 2 vezes 4, que é 8. Se tivesse um outro, seria 2 vezes 8, que é 16, e assim por diante. Então, a gente coloca de 1 até o tanto que a gente precisar colocar, dobrando a cada dígito. E aí, o que a gente faz? Onde tiver
1, a gente vai somar as multiplicações do número de cima com ele. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 1 mais 1 vezes 1, que é 3. No fundo, a gente está fazendo exatamente isso daqui. Só que, ao invés de pensarmos nas exponenciações, a gente está fazendo essas multiplicações diretamente aqui em cima. Fica mais fácil. E como a multiplicação de zero por qualquer coisa dá zero, a gente não precisa considerar onde está zero. A gente só olha para onde está 1. Então, nós resolvemos esse dígito aqui do lado direito. 0, 1, 1 é 3. Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa para esse de cá. Do lado esquerdo, nós temos 0, 0, 1. Então, vamos ver que número é esse na base decimal. Mesmo processo, a gente coloca da direita para a esquerda 1 e vai dobrando esse número. 2 e 4. Onde tem 1, a gente multiplica os dois números. Então, isso daqui vai dar 1 vezes 1, que é 1. Então, os primeiros 3 dígitos são 1 e os outros 3 dígitos são 3. Conclusão: 1, 0, 1, 1 na base 2 é igual a 13 na base octal. Simples assim, a gente vai só agrupar esses dois números que a gente obteve. Vamos ver outro exemplo, desta vez da base binária para hexadecimal. A ideia é exatamente a mesma, só que nós vamos pegar de 4 em 4. Aqui já tem 4 bits. Então, pronto, a gente vai pegar só esses 4 bits. Agora, a gente pega isso daqui e transforma para a base 10. Vamos lá. Mesmo processo, 1, 2, 4 e 8. Onde tem 1, a gente multiplica e soma. Então, isso daqui vai ser 8 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 1. Isso daí dá 11. 11 em hexadecimal é B, é a letra B. Ou seja, 1011 é igual à letra B. Se houvesse, sei lá, mais 3 dígitos aqui à esquerda, a gente ia fazer um processo parecido com o que a gente fez no slide anterior. A gente pegaria esses 4, e aí a gente pegaria os outros 3 e incluiria um zero à esquerda dele. E a gente faria a mesma coisa para os 4 da direita e para os 4 da esquerda. Nesse ponto do vídeo, vale um comentário. Como a gente já viu nas outras aulas, para converter da base 10 para a base 8, a gente precisa fazer sucessivas divisões por 8. Da mesma forma, para converter da base 10 para 16, para hexadecimal, precisamos fazer várias divisões por 16. Para convertermos para binária, precisamos dividir repetidas vezes por 2. Muitas pessoas, quando vão converter da base decimal para hexadecimal ou para a base octal, elas preferem antes transformar para binária, para depois transformar para essas duas, porque é mais fácil ficar dividindo por 2 do que por 8 ou por 16. Para converter de octal para hexadecimal, não existe um meio direto. O que a gente faz é converter o número para uma base intermediária, pode ser a base 10, mas a base mais simples é a base binária. Porque se a gente tem um número em octal convertido para binário, a gente simplesmente pega de 4 em 4 para transformar para hexadecimal. E se nós temos um número em hexadecimal transformado para binário, a gente só vai pegar esse número de 3 em 3 e vai converter para octal. Exemplo. O número 1057 na base octal vai valer quanto na hexadecimal? A gente vai passar primeiro para o binário. Então, 7 em binário é 1, 1, 1. A gente tem que ficar dividindo isso aqui por 2. 5 em binário dá 1, 0, 1. 0 em binário é 0 e 1 em binário é 1. Ou seja, de 3 em 3 nós temos isso daqui. Como a gente quer o número na base hexadecimal, a gente precisa pegar de 4 em 4. Então, nós vamos pegar esses 3 mais esse 1 aqui, que dá isso aqui. Depois, nós vamos pegar mais 4. Então, a gente pega o 0 e o 1, mais 2 zeros aqui, que deu essa parte do meio. E depois, nós vamos pegar os outros 4, que dá essa parte aqui. E aí, de 4 em 4, a gente acha o número na base hexadecimal. Esse daqui na base hexa vai dar 2. Esse daqui é o mesmo número, vai dar 2. E esse daqui é 15, vai dar o F. Ou seja, esse número aqui na base octal é 2, 2, F na base hexadecimal. Agora, o caminho inverso. 1F4 na base hexa vai valer quanto na octal?
Bom, a gente está na base hexa, então para transformar isso daí para binário, vamos pegar de 4 em 4. Então, 1 em 4 bits dá 0001. F em 4 bits dá 1111. 4 em 4 bits, 0100. Para transformarmos isso daqui para octal, a gente pega de 3 em 3. Então, vai ser 100, próximos 3, 110, próximos 3, 111, próximos 3, 000. E aí sim a gente tem a conversão. Isso daqui vai dar 0, isso daqui vai dar 7, isso daqui vai dar 6 e isso daqui vai dar 4. Portanto, 1F4 na base hexa é o mesmo que 764 na base octal. O zero à esquerda não vai influenciar em nada. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. E um abraço, bons estudos a todos!